Olá, meus amores, bom dia. Estamos aqui com a nossa segunda gramática, ou seja, a gramática referente à nossa segunda leitura. Ela está na página 84. Ampliando a linguagem, nós vamos estudar sinônimo e antônimo. Tia, o que é sinônimo e o que é antônimo? É sinônimo e antônimo. Este, refere-se ao contrário, Eu digo assim, ó, Maria é um doce de pessoa. Então eu vou pegar o adjetivo e eu vou colocar o contrário. Maria, aí eu boto o contrário de doce de pessoas. Este. Quando estamos trabalhando os pronomes, os pronomes demonstrativo, utiliza-se este referente ao último citado e aquele ao primeiro. Já aquele tia, no caso aí este, é antônimo e aquele sinônimo. Já os sinônimos são aquelas que têm palavras parecidas, palavras que têm o mesmo sentido, tá certo? São semelhantes. Não é que as palavras são parecidas, elas em si, não. É o significado, tá? Como, por exemplo, eu digo assim, os alunos tiraram boas notas. E eu não quero repetir essa palavra aluno. Então, eu vou poder substituir ela de aluno por educando e várias outras palavras. Aí eu tenho um sinônimo. É quando eu utilizo outras palavras com sentido semelhante para evitar a repetição de uma mesma palavra, ok? Então, sinônimo, palavras diferentes com sentidos semelhantes, E os antônimos, tia, palavras em que em um determinado contexto apresenta sentido oposto, sentido contrário, tá certo? Então, bora lá. Agora vamos estudar duas relações de sentido entre palavras em determinados contextos. Releia um trecho da resenha crítica do filme Extraordinário. Se o elo emocional com o cachorro apela para um lado afetivo de cada um e a própria conjuntura em torno do garoto é milimetricamente calculada de forma a não gerar ruídos ao tema principal. É difícil resistir ao carisma e à ternura de Jacob como jovem hoje. Então, nessa resenha aí, é possível perceber o uso de diversas palavras palavras diferentes, que tenham significado parecido. Como eu digo assim, ó, se o elo emocional com o cachorro apela para um lado afetivo de cada um e a própria conjuntura em torno do garoto, tá? O garoto eu já estou me referindo quem? Hoje é o menino do filme, o Extraordinário, É milimetricamente calculada de forma a não gerar ruídos ao termo principal. É difícil resistir ao carisma e à ternura de Jacob, Como jovem, também está se referindo a ele, e hoje, que também está se referindo a ele. Quem ele tinha? Ao personagem. Tem ao personagem principal do filme, e foi atribuído desse tanto de palavras só para evitar a repetição do nome, Garoto, jovem, auge, que é o quê? O Jacob. A da questão. A palavra garoto se refere a qual personagem? A B. Nesse trecho, que outras palavras foram utilizadas para se referir ao garoto, além do nome do personagem? Você coloca aqui. A C. Por que essas palavras com sentidos semelhantes ao do garoto foram empregadas no texto? Por que é empregado esse tipo de palavras? Segunda questão. Leia o verbete de dicionário a seguir. Aí nós temos um verbete, onde aparece 4 significados diferentes para a mesma palavra garoto. Aí nós temos a separação silábica dela. Primeiro, significado criança, menino. Segundo, rapaz ainda imberbe, Rapazola. Terceiro, filho. Aí tem uma colocação. Tenho 2 garotos e uma garota.
E quarto significado, jovem moço. Aí nós temos também a colocação na frase. Ainda é muito garoto para trabalhar, tá muito novo, ok? Da questão. Quais palavras dessa definição têm sentido semelhante ao de garoto? Você leu acolá garoto, e aí? Qual desses significados aqui tem um sentido, né, semelhante ao que foi utilizado lá? A B. Que outras palavras você conhece com o sentido semelhante a garoto, que não esteja aí? Tia, não tem não. Tem, gente, tem moleque, tem vários outros, né? Isso tem bastante. Segunda questão. Releia outro texto da resenha e analise as palavras em destaque. O período escolar nunca é fácil, seja pelas dificuldades inerentes de aprendizado, aliadas à pressão em não ser reprovado, ou mesmo pelo convívio com o completo desconhecido, sem o mínimo típico da vida em família, independente dos problemas enfrentados. Trata-se de um imenso aprendizado sobre como se comportar em sociedade, para o bem e para o mal. Aí nesse trecho, né, dessa resenha, nós temos duas palavras, dois termos em destaque, que é bem e mal. Diferente dos termos em destaque do trecho passado, onde nós estávamos vendo palavras diferentes, porém significados semelhantes, aqui nós estamos vendo palavras diferentes com significados opostos. Isso é exemplo de quê, tia? De antônimo, ok? Da questão, qual a relação de sentido entre as palavras bem e mal? Aí você vai marcar a correta. Elas apresentam sentidos opostos? Elas apresentam sentidos semelhantes? A B, que outras palavras bem e mal revela quanto ao comportamento da sociedade? O que as palavras bem e mal revelam quanto ao comportamento da sociedade? Você coloca aqui. Quarta questão, complete os ditongos populares com os antônimos das palavras em destaques. E em seguida preencha cruzadinhas com ela. Aqui nós temos vários ditados populares. E nós vamos completar com o antônimo, né? Com o oposto da palavra em destaque. Por exemplo, aí. A vingança é doce, mas os frutos são... Aí, tio, o termo que está em destaque aí é doce. Qual o contrário, qual o oposto de doce? Amargo, tia. Muito bem, então fica. A vingança é doce, mas os frutos são amargos. Aí você vem aqui na cruzadinha, procurou o A, está aqui bem bonitinho, você coloca o nome amargo. Do mesmo jeito com as outras, tá? É só colocar o oposto do termo em destaque, tá certo? A B, quem ama o bonito lhe parece. Aí você coloca o contrário de bonito. A C, pouco se aprende com a vitória, mas muito com a contrário de vitória. A D, mãos, coração quente, contrário de quente. Lá, pois mão, água mole em pedra, contrário de mole, tanto bate até que fura. E aqui nós vamos ver o que? As acentuações que a tia ama, gente. Acentuação das paroxítonas e das proparoxítonas. Na aula passada, nós vimos a acentuação dos monossílabos tônicos e a acentuação das oxítonas. Tia, me explica de novo, e eu não sei a classificação, eu até sei identificar, mas eu não sei a classificação. Monossílabos tônicos são aquelas palavras que... Monossílabos, né? São aquelas palavras que possuem apenas uma sílaba. Eles são tônicos e eles são átonos. Tônico, quando ele tem uma pronúncia forte. Átono, quando ele tem uma pronúncia fraca. Nós temos lá uma lista, tá? De exemplos de monossílabos quando é tônico, porque nem todos os tônicos são acentuados, vocês sabem disso. Então, se eu tenho um monossílabo que seja verbo, que seja um advérbio, que seja um adjetivo, que seja um pronome, dependendo do pronome, porque os pronomes oblíquo, né, os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles são átonos, tá certo? Então, esses exemplos aí, numeral, são todos tônicos. Se eu encontro um monossílabo desse,
é tônico, tá? Que receba acento, que não receba acento. Por quê? Porque tem uma regrinha de acentuação. Só vai receber acento os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, singular ou plural. E terminado nos ditongo aberto, El, singular ou plural, Ei, singular ou plural, Oi, singular ou plural. Se não foi, já era, tá? Se eu tenho um monossílabo que seja uma preposição, uma conjunção, que seja um artigo definido ou indefinido, e que seja algum dos pronomes, no caso aí os pronomes, pronomes pessoais do caso oblíquo, eles são átonos, tá? As oxítonas. Oxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a última sílaba da palavra, tá? Eu tenho uma palavra e a última sílaba dela é a tônica. Então, ali é um exemplo de oxítono. Recebe acento as oxítonas, né? Lembrando que só recebe acento na sílaba tônica, tá? Identifiquei minha sílaba tônica e acentuei uma sílaba que não tem nada a ver. É erro, né? Só vai receber acento aquela sílaba tônica, tá? De acordo com a regra de acentuação. As oxítonas recebem acentos terminadas em A, terminada em O, terminada em A, terminada em E, terminada em O, terminado em singular ou plural. E terminado nos três de tongo aberto também. El, singular ou plural, singular ou plural e oi, singular ou plural. E hoje nós vamos ver a acentuação das paroxítonas e das proparoxítonas. As paroxítonas, né, as que mais existem na nossa língua portuguesa. São as palavras as palavras paroxítonas, tá? Porém, não são todas que são acentuadas. A regra de acentuação delas é um pouco mais extensa, tá? Mas também temos bastante palavras paroxítonas que não recebem acento. Vamos lá, quais são as paroxítonas que recebem acento, tia? Palavras paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Digamos aqui, eu tenho a primeira, ó, tô iniciando a minha palavra aqui, tá certo? Aqui eu tenho a palavra biquíni, né? Biquíni, ok. Biquíni, tá? Biquíni, tá? Aqui seria a minha última sílaba, biquíni, ó, a tônica tá aqui e aqui seria a última. Quando a sílaba tônica é a última, é um exemplo de oxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima, é um exemplo de paroxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima, a antepenúltima, é um exemplo de proparoxítona. Então, as paroxítonas, as sílabas tônicas da palavra, é sempre a penúltima sílaba, tá? De trás para frente. Então, elas recebem acento as terminadas em I, singular ou plural, terminada em us, terminada em U não, tá, gente? Só em us, tá? Só no plural mesmo. Terminado em ans, tá? Terminada em ans, terminada em ons, terminada em uns, singular ou plural. Terminado em R, em X, em L, IN e IPS, tá? E terminado em ditongo. História, colégio, terminado em ditongo. Tio, que é ditongo, é a junção de uma vogal e uma semivogal, ou de uma semivogal e uma vogal. A ordem do fator não vai alterar o resultado em relação à classificação de ditongo, né? Que é ditongo. Porém, tem uma outra classificação, se é ditongo aberto, se é ditongo crescente, se é ditongo decrescente, ok? Então, ditongo é a junção de uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e uma vogal em uma mesma sílaba, ok? E aqui abaixo no livro de vocês, aí na página 86, está mostrando aqui a regrinha maravilhosa e tem até os exemplos. Aí, ó, terminado em is, biquíni, íris, tá vendo por que o nome do colégio onde vocês estudam é acentuado? Por que, Porque íris é uma palavra paroxítona terminada em is. Aí nós temos terminada em us, nós temos bônus, humus. Terminada em an, nós temos imã. Terminada em an, órfão. Em ão, sótão, ãos, órgãos. Terminada em on, elétron, ons, prótons. Terminada em médium, uns álbuns, R, repórter, caráter, açúcar, César, todos terminados em R, tá certo? Em X, látex. Em N, nós temos
glúten, pólen, terminado em L, amigável, difícil, terminado em PS, nós temos forceps, bíceps, terminado em ditongo, aí nós temos mágoa, história, bilíngue e assim por diante, colégio, herói, herói não, tá, gente? Herói não é nenhuma paroxítona, tá certo? Ela é uma oxítona, terminado no ditongo aberto, por isso que recebe acento, ok? Mas vamos outra, tia, que também seja história, já está aí. História, então tem várias outras, terminada em uma vogal, uma semivogal, como por exemplo aqui vocês podem perceber aí, ó, mágoa, terminado no ditongo, vogal, que é o A, e a semivogal, que é o O. Nós temos primeiro a semivogal, né, tia? E segunda vogal, aí nós temos um ditongo crescente. E história. Nós temos o I, que é uma semi, e o A, que é uma vogal, porque o A, em hipótese alguma, ele vai ser semivogal, tá certo? Outro ditongo crescente. E aqui nós temos um bilíngue. Tia, bilíngue, eu tô vendo 3 vogais, aí é um tritongo. Não, meus amores, ó. Se eu tenho um dígrafo, no caso aí o G com o, esse U, ele não é pronunciado, então ele é um dígrafo, não conta, tá certo? Aí a vogal, não, desculpa, tá certo, é bilingüe, bilingüe, não, é só o I e o E, tá certo? Em alguns casos, quando é dígrafo, não conta, mas aí ele não é dígrafo, o U ele é pronunciado, tá? Aí não tem essa outra vogal que a tia enxergou, tá certo? Porque está muito cedo, deve ser. Tá certo? Então tá certo, é bilingüe, tá? É o caso aí de um ditongo, tá certo? Vamos para nossa atividade. Primeira questão. Observe as palavras paroxítonas a seguir. Aí nós temos fácil, mundo, ônus, sociedade, tórax, jovem, ímpar, mesa, pólen, felicidade, álbum, reflexo, bênção, casa, lápis, colegas, tríceps, nós temos integrantes e júri. O que é que eu posso analisar? Todas elas são acentuadas, hein? Todas elas receberam acento. Se analise e bote aqui. A B, contorne as palavras que aparecem acento gráfico. Então, você vai lá e circula. A C, assinale a alternativa correta a respeito dessas palavras. Todas as paroxítonas foram acentuadas graficamente. Essas palavras que você está analisando aí na primeira questão. Apenas as paroxítonas terminadas em L, os terminadas em U não recebem acento, ok? X, R, N, AN, INS e PS foram acentuadas graficamente, ou então na última alternativa. Apenas as paroxítonas terminadas em A, AS, ES, OS e em ENS foram acentuadas. Só vai ter uma correta, tá? Segunda questão. Observe agora as palavras paroxítonas em algumas frases retiradas da resenha crítica do filme Extraordinário, adaptação do livro, né, homônimo, escrito por R.J. Palácio. A outra, tom lúdico, com base em um adorável ícone universal. E a outra, com boas chances de arrancar uma lágrima dos espectadores. Além de serem proparoxítonas, todas essas palavras não deixar que elas são proparoxítonas. O que é isso, tia? A sílaba tônica dela é a antepenúltima. Digamos aqui que eu tenho lágrima. Lágrima. Então, a minha sílaba tônica é essa. Aqui eu tenho minha última, aqui eu tenho a minha penúltima e ela é a antepenúltima. E todas elas, a sílaba tônica é a antepenúltima. Além disso, elas têm alguma coisa em comum? Você explica aqui, tá? Regra de acentuação para as proparoxítonas. Todas elas recebem acento, ok? Atividade. Leia as manchetes a seguir. Aí nós temos a manchete A. Produtos sem glúteis têm mais gorduras, açúcar e aditivo do que os convencionais. Aí nessa primeira manchete é pouco assim notável, mas a palavra produto e aditivo eles estão em destaque, está um pouquinho mais
digamos, uma letrinha maior, mais rechonchudinha, tá certo? Tem esse pequeno destaque, é mais visível, está mais escura, digamos assim, esteja ela em negrito, né? A B, casal transforma plástico retirado dos oceanos em próteses de membros. Da questão. Justifique o uso dos acentos gráficos nas palavras paroxítonas da manchete 1. Aí você vai lá procurar ela. Aí, tia, eu tô vendo 3 palavras acentuadas. Então, vamos lá. Eu tenho glúten. Glúten é sim. Ela é uma paroxítona acentuada. Aí você vem aqui e vai me explicar por que ela foi acentuada. E tente. Não, tem uma forma verbal, né, que está no plural. E aí eu tenho açúcar. Açúcar também é uma paroxítona e está acentuada. Então, você vai me explicar por quê. A B, porque os termos em destaques não são acentuados graficamente. Aí nós temos 2 termos, qual? Produtos e aditivos. Por que eles receberam acento? Tia, porque eles não são paroxítonos. Produtos são paroxítonos, sim. Aditivo são paroxítonas, sim. Quero saber por que eles não receberam acento. A C, justifique o uso dos acentos gráficos nas palavras da manchete B. Aí na manchete B nós temos plástico e prótese. Por que eles receberam acento? Me explica, só isso, tá? Segunda questão, leia a anedota abaixo, né? O cara era milionário, mais rico do que o máximo que se possa imaginar. Aí ele morreu. No velório, o repórter chega perto de um rapaz que chorava desesperadamente num canto e perguntou: o morto era seu parente? E o chorão: não. Então por que é que o senhor está chorando? É por causa disso mesmo. O que causa humor nessa anedota? A B. Acentue a única palavra proparoxítona da anedota. Então, você vai analisar aí, sabendo que a palavra proparoxítona é aquela que a sílaba tônica é a antepenúltima e vai acentuar ela. A C. Retire do texto as paroxítonas acentuadas graficamente e justifique o emprego desse acento gráfico. Vai lá, retirou as paroxítonas, lembrando que as paroxítonas são aquelas que a sílaba tônica é a antepenúltima, ok? As acentuadas vai explicar por que elas receberam acento. Na D, identifique as demais paroxítonas do texto e justifique porque não receberam acento. Então, você vai voltar no texto, vai retirar todas as outras paroxítonas, vai escrever aqui na D e vai explicar por que elas não foram acentuadas, ok? Terceira questão, analise as palavras a seguir e, se necessário, acentue. Então, você vai ler elas, aí como nós temos, né? Portátil, velocímetro, cadeira, língua, macaco, atômico, sótão, fórum, óculos, príncipe, mágico, arame, pântano, leitura e solitário. Lembrando que a tia já deu no início do vídeo desse estudo da língua, a tia também relembrou as acentuações gráficas da oxítonas, tá certo? Mas aqui nós temos só palavras paroxítonas e palavras proparoxítonas. Então, você vai ler e vai analisar de acordo com a regra de acentuação, né? Regra gramatical de acentuação. E vai acentuar quando necessário, lembrando que nem todas elas recebem acento gráfico.